essa semana também, né, bem recente, na verdade, semana passada, dia 28 de dezembro, a gente viu essa notícia do Lula. A notícia dizia o seguinte: Lula contraria ruralistas e acata sugestões do IBAMA e veta trecho da lei de agrotóxicos. Olha, acho um pouco de maldade falar isso, que na verdade estaria acatando, independente de onde está partindo aqui a decisão, independente de qual presidente ou poder, enfim. A questão não é que está acatando a decisão do IBAMA, a questão é que está dando uma decisão que é favorável e benéfica à sociedade, que é justamente se diminuir a quantidade de agrotóxicos, ou, no caso aqui especificamente, você entregar ao IBAMA esta responsabilidade junto com a Anvisa. Né? Então, o que apareceu e circulou em decorrência dessa discussão, é um projeto de lei que está sendo discutido justamente no Congresso, é que o presidente Lula tinha decidido vetar trecho de 11 artigos desse projeto de lei que afrouxava justamente regras para o licenciamento do agrotóxico no país. O Lula entendeu, o presidente atendeu, digamos assim, né, às reivindicações do IBAMA, que vê que, olha, pela nova legislação que está em processo de discussão ainda, em pauta de discussão no Congresso, estava dando muitos poderes ao Ministério da Agricultura, que é basicamente um órgão mais político e que não tem, digamos assim, um conhecimento técnico, um aporte técnico justamente para tratar sobre essa questão diretamente dos agrotóxicos. Né? Esse projeto de lei acabou sendo apelidado como de PL do veneno, né, por alguns ambientalistas, e que como eu disse, né, esse projeto estava a definir ali a pasta do atual ministro da Agricultura. Alguém lembra que é o ministro da Agricultura? É algo problemático, nós deveríamos saber, assim como aconteceu na gestão passada. Por que a gente não sabe? Mas é comandado pelo Carlos Fávaro. Eu mesmo havia esquecido. Impressionante, né? Então a gente tem que estar um pouco atento em relação a isso. E justamente esse projeto de lei define o Ministério da Agricultura como o órgão responsável por liberar e fiscalizar os agrotóxicos registrados ali e que tenham qualquer tipo de composição química alterada. À medida que esse agrotóxico tem uma composição química alterada, isso precisa ser colocado de novo, digamos assim, sobre análise dos órgãos públicos, dos órgãos estatais, certo? No caso aí que está sendo discutido é que o órgão ideal para ser feito é justamente o IBAMA e a Anvisa, e com o veto é o que vai continuar acontecendo. E claro que a bancada ruralista reclamou, chiou, disse que houve um contrassenso, e vamos ver como é que essas discussões vão se desenrolar nesse primeiro semestre. Acho que isso aí é um ponto importante que eu queria trazer aqui e que vale a pena a gente ficar de olho. Lembrando, como eu disse, essa é uma medida, não é que está atendendo aos interesses do IBAMA, não é isso. É uma medida que é benéfica à sociedade, porque os dados em relação dos efeitos dos agrotóxicos sobre a população não são dados claros, não chegam com certa claridade para nós, consumidores, muito menos nas embalagens. As embalagens são muito diminutas quando trazem esse tipo de informação. Trazem alto teor de sódio, mas as substâncias ali contidas que ninguém entende, mais ou menos, na hora do preparo, mas não traz ali, por exemplo, se foi utilizado ou não, se há um teor ou não de agrotóxico. Sim, estou falando tanto das frutas que a gente ingere, legumes também, mas aqueles multiprocessados, que fazem uso, por exemplo, de soja, trigo. Isso também precisa ter, é um direito de informação do consumidor. Assim como a questão dos transgênicos. Tudo que a gente sabe é um T, que agora invadiu todos os produtos, um T grande amarelo. Porém, a gente não sabe qual o teor, a porcentagem, e nem sabe também quais são os efeitos disso para a saúde. Pergunta que eu também deixo aqui é quem financiaria uma pesquisa desse nível, né? É muito complicado. Então, são pesquisas que acabam ficando reféns, por exemplo, de dinheiro e recurso público, porque qual vai ser a empresa que vai botar dinheiro para saber quais são os efeitos negativos dos transgênicos ou então dos agrotóxicos? Complicado. Então, recentemente, por exemplo, a Fiocruz, foi ano passado, publicou até uma pesquisa, alertando sobre o alto teor dos agrotóxicos em alimentos infantis, industrializados, ultraprocessados, né? Por exemplo, em biscoitos e salgados, biscoitos recheados, em cereais.
Então, é extremamente importante que quem faça isso seja um órgão, digamos assim, técnico. Todo órgão é político, não tem jeito, certo? Mas que seja um órgão com essa finalidade e que também seja um órgão do qual quem está atuando ali não seja, por exemplo, um policial militar, como aconteceu no governo passado. Enfim, o presidente do IBAMA ou então os principais responsáveis pelo IBAMA policiais militares. A questão não é que o policial militar seja incapaz, a questão não é essa. A questão é que ele não tinha a perícia ideal para exercer o cargo.